Número 3. Cemitério da Recoleta, Buenos Aires, Argentina. La Recoleta é um cemitério mundialmente famoso e é considerado um dos mais belos cemitérios do mundo. É um popular destino turístico em Buenos Aires, Argentina. Foi projetado para ser um cemitério para os ricos e famosos no século XIX. Agora existem quase 6.500 estátuas, sarcófagos, caixões e criptas. Mais de 90 de seus túmulos são monumentos históricos nacionais, e alguns dos túmulos pertencem a pessoas notáveis, incluindo ex-presidentes da Argentina, mas parece que nem todos que estão enterrados lá parecem estar em descanso. Em 1883, Rufina Cambaceres nasceu em uma família rica que fez seu dinheiro com gado. Em 1902, Rufina era uma mulher do século XIX que vivia em Buenos Aires, Argentina. Ela era uma socialite de 19 anos na cidade. Um dia, se preparando para um espetáculo, ela desmaiou de repente. 3 médicos confirmaram que ela morreu de ataque cardíaco. Ela foi colocada em um caixão e selada em um mausoléu. Alguns dias depois, um funcionário do cemitério viu que a tampa do caixão dela estava quebrada e havia sido movida. Estava preocupado que tentassem roubar seu túmulo. Mas o que ele encontrou foi muito mais perturbador. Rufina estava com o rosto e as mãos ensanguentados e machucados, com arranhões dentro do caixão. Acontece que ela havia sido enterrada viva e estava tentando sair. Infelizmente, ela foi encontrada morta. Os médicos disseram que ela morreu de exaustão e choque. Eles também disseram que ela deve ter tido um ataque de catalepsia. Isso é um problema com o sistema nervoso, onde o corpo da pessoa congela e perde o controle corporal. É um transe parecido com a morte, levando alguns a serem enterrados vivos. Então Rufina foi sepultada onde realmente morreu. Dizem que o fantasma dela é visto andando pelo cemitério à noite. O sepulcro dela é um primor. É uma estátua de uma mulher segurando a porta aberta do seu mausoléu. Acredita-se que sua mãe mandou construir a estátua em homenagem a Rufina. Outro espírito que assombra o cemitério é conhecido como a Dama Branca. A história conta que uma noite, um jovem encontrou uma bela garota vestida de branco no canto do cemitério. O nome dela era Luz Maria Garcia Beloso e ela tinha 15 anos. Ele a levou para sair e ela sentiu frio, então ele deu um beijo nela. No dia seguinte, o jovem foi à casa da garota para pegar sua jaqueta de volta. Ele encontrou a mãe dela, e ela disse que Luz morreu de leucemia em 1925 e está enterrada no cemitério da Recoleta. Está enterrada perto da entrada principal. O homem foi ao cemitério e encontrou seu casaco em cima da cripta da jovem mulher. Sua jaqueta ainda estava manchada. Outra versão da história diz que um jovem foi seduzido por uma bela jovem vestida toda de branco no canto do cemitério. Esses homens passariam a noite com a jovem e se despediriam. Então eles a seguiriam e descobririam que ela retornava ao cemitério e então desaparecia entre os túmulos. A lenda urbana virou o filme de 1942 Fantasmas de Buenos Aires. A lenda urbana foi transformada em um filme de 1942, chamado Fantasmas de Buenos Aires. Outro fantasma que assombra o cemitério é o coveiro que trabalhou lá por 30 anos. Davi Alênio poupou dinheiro para seu lote e estátua no cemitério. A história conta que Davi contratou um arquiteto para fazer a estátua, e uma vez que o arquiteto terminou o trabalho, Davi se matou em casa. Dizem que David ainda anda entre os túmulos, ouvindo-se suas chaves tilintar. O cemitério geralmente está aberto diariamente ao público. Google informa que está fechado temporariamente no momento da gravação. Nova Orleans, Louisiana,
É conhecida por ser uma cidade assombrada. O bairro francês da cidade é um famoso destino turístico às margens do rio Mississippi. A área de meio quilômetro quadrado é um centro para bares, hotéis e museus. Também é lar do que é considerado um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos. Cemitério São Luís no remonta a 1789, tornando-o o cemitério mais antigo da cidade. Mark Twain chamou os cemitérios de Nova Orleans de Cidade dos Mortos, por seus túmulos acima do solo. Ele escreveu que a única arquitetura em Nova Orleans está nos cemitérios. Santo. O cemitério Santo Louis não difere. É como uma cidade própria com 700 túmulos que começaram a ruir ao longo de 230 anos. Cenas de Easy Rider, 1969. E Entrevista com o Vampiro, 1994, foram gravadas no cemitério. Um dos fantasmas mais famosos que assombra o cemitério é Marie Laveau, também conhecida como a Rainha do Voodoo. Ela nasceu próximo de 1800, data exata incerta. O voodoo estava no auge em Nova Orleans naquela época. O voodoo é derivado de práticas espirituais em Daomé, África Ocidental. Chegou pela primeira vez a Nova Orleans pelo comércio de escravos. Marie Laveau começou sua prática quando trabalhava como cabeleireira e dava conselhos aos seus clientes com problemas de amor. Logo, as pessoas começaram a procurá-la para problemas conjugais, questões judiciais, parto, saúde, boa sorte e finanças. Ela dava conselhos às pessoas, ou lhes dava objetos espirituais, como velas, pó, ou uma mistura de itens chamada gris-gris. Por volta de 1830, ela era a praticante de voodoo mais procurada, e foi apelidada de Rainha do Voodoo de Nova Orleans. As cerimônias dela eram performances. Elas envolviam adoração a cobras, cantos, danças e, infelizmente, sacrifícios de animais. Faleceu em junho de 1881 aos 70 ou 80 anos. Relatos afirmam que ela foi vista em 1885, 1895 e possivelmente viva até 1918. As pessoas relataram ver o fantasma dela no bairro francês, inclusive andando pela rua onde ela costumava morar, e entre os túmulos do cemitério de São Luís. Mas ela logo desaparece. Supostamente, pessoas que falam mal dela são arranhadas, beliscadas ou até empurradas ao chão. Os restos de Marie Laveau foram transferidos para um local secreto para evitar roubo. Outro fantasma que assombra o cemitério é Henrique Vignier. Ele era um marinheiro no século XIX e um nômade. Ele acabou em uma pensão em Nova Orleans. Ele possuía documentos importantes com informações dos túmulos familiares. A dona da pensão se comprometeu a guardar os documentos dele enquanto navegava. Ela vendeu os túmulos da família de Henry. Quando voltou de sua excursão, Henry queria os túmulos de volta. Ele logo ficou doente e morreu, mas seu túmulo havia sido vendido e ele não tinha dinheiro. Seu corpo foi sepultado em uma cova anônima no cemitério São Luís None. Pessoas o veem, mas por parecer humano, não notam que é um fantasma. Alto e de olhos azuis, ele pergunta aos turistas onde encontrar o túmulo de Vignette. O fantasma de Henry surgiu em funerais questionando se há lugar no túmulo para ele. Uma equipe de investigação de fantasmas disse que causaram uma aparição na câmera, e eles têm uma gravação de sua voz dizendo: "Eu preciso descansar." Há diversos tours fantasmagóricos pelo cemitério. O cemitério só pode ser acessado por tour licenciado. Cemitério Greyfriars, Edimburgo, Escócia. Sir George Mackenzie foi um advogado escocês no século XVII, que ganhou o apelido de William Mackenzie. Em 1637, o rei Carlos I tentou impor uma versão modificada do livro de oração comum inglês. Era um livro usado pelas igrejas da comunhão anglicana. Pessoas se revoltaram buscando liberdade religiosa e civil.
Aqueles que se opunham à reforma do rei fizeram o Pacto Nacional Presbiteriano em 1638, que é meio que uma petição contra as mudanças. Eles assinaram no cemitério de Greyfriars, um cemitério de igreja que agora está no centro histórico de Edimburgo. O rei viu isso como uma rebelião contra seu governo, que se transformou em guerras. George Mackenzie perseguiu os manifestantes. Sir Mackenzie aprisionou 1.200 manifestantes em um campo ao lado do cemitério de Greyfriars. Prisioneiros aguardaram julgamento ao ar livre por mais de 4 meses. Eles recebiam apenas 4 onças de pão para comer diariamente, e as condições eram tão ruins que a prisão dos Covenanters às vezes é descrita como um campo de concentração. Muitos prisioneiros morreram, alguns foram maltratados e outros foram julgados e executados por traição. Alguns foram soltos, mas precisaram jurar lealdade à coroa. A seção que abrigava os manifestantes existe hoje no cemitério de Greyfriars. George Mackenzie foi inesperadamente sepultado num mausoléu em Greyfriars, próximo à prisão dos Covenanters. Dizem que seu espírito assombra a área e até ataca pessoas. O ataque iniciou em 1999, após um homem invadir a cripta de Mackenzie. Isso supostamente liberou uma força maligna. O homem tentou arrombar o caixão, mas caiu em um buraco que continha os restos de vítimas da peste de séculos atrás. Visitantes do cemitério saíram com misteriosos hematomas, arranhões, marcas de mordida e queimaduras. Alguns adoecem subitamente e até desmaiam. A maioria ocorre perto do mausoléu de Mackenzie e da prisão dos Covenanters. Houve 2 tentativas de exorcismo em Greyfriars. Um exorcista faleceu uma semana após um infarto. Há um tour virtual online. No cemitério Greyfriars é possível ver o mausoléu de Sir George Mackenzie e a prisão dos Covenanters. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, veja também nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos de histórias de crimes estranhos e reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Apresenta Into the Killing. Ele está disponível no costureiro Spotify e Amazon Music, e onde mais houver bons podcasts. Isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te veremos na próxima vez.